Muito boa noite, hoje é quinta-feira, 1º de julho, começamos o segundo semestre de 2021. Você está, a partir de agora, com o programa Atividade há 28 anos no ar ininterruptamente e um programa sempre ao vivo. Hoje sendo levado ao ar pelos canais 24 e 524 da ClaroNet TV para todo o Rio Grande do Sul e, claro, através das redes sociais para todo o mundo. Obrigado, muito obrigado pela fidelidade de você, telespectador, que acompanha a Atividade aqui há muito tempo e que interage conosco também através das redes sociais. A temperatura neste momento aqui em Porto Alegre, na zona norte da capital gaúcha, de 12 graus centígrados. Tivemos uma bela tarde, uma tarde ensolarada. Pude participar lá no Parque Marinha do Brasil, como sempre faço. E realmente, quando o sol começa a despontar, aí as pessoas acorrem aos parques, o que é muito bom para a saúde. O solo astro-rei. E a previsão do tempo para esta sexta-feira, início de final de semana, é de sol e nuvens, um tempo mais ou menos parecido com o que aconteceu hoje, temperaturas também mais agradáveis, subindo um pouco em relação ao que tivemos no começo da semana, segunda, terça e quarta, temperaturas muito frias, né, muito geladas. Caiu neve aqui pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, inclusive fora do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, as zonas mais frias do Brasil. Nossa atividade aqui, um oferecimento de Banrisul, também Supermercado Zafari e uma série de outros apoiadores que confiam no trabalho desenvolvido aqui pelo Atividade, capitaneado pelo nosso jornalista José Silva. Hoje estou aqui com esta responsabilidade de substituí-lo nesta semana. Bom, de qualquer maneira, antes de mais nada, eu quero apresentar os integrantes desta bancada aqui, começando pela ponta direita, Simone Magalhães, a representante de Canoas. E aí, Simone? Telespectadores, muito prazer estar aqui hoje, cheio de novidade para a gente falar hoje no programa, Muito em especial com relação à conta de energia elétrica. Futebol, você não quer falar sobre Palmeiras, nada? Não sei se vocês querem falar sobre juventude. Tá, então né? tá, vamos Podemos falar, a gente fala, eu falo sobre Palmeiras, né? A gente fala sobre Palmeiras, falando sobre juventude, tudo bem. Bom, de qualquer maneira, quero te dizer uma coisa, Simone. Estive hoje em Canoas, fazia um tempo que eu não ia no centro de Canoas. Realmente, Canoas está bombando, aquele centro ali é fantástico, que tinha de movimento, lojas e tudo que é qualidade, de tudo que... Enfim, realmente, Canoas é uma grande metrópole, posso dizer. Olha, eu fiquei impressionado, realmente, não consegui estacionamento, tudo cheio, tudo lotado, uma vida realmente bastante agitada nesta Canoas. Como é o nome do ex-prefeito, aquele antigo, lá atrás, que foi um também que começou a desenvolver... Hugo Lagranha, foi depois prefeito teve o Marcos várias vezes. Ronchetti, hoje é o Jairo Jorge, jornalista, que começou comigo lá na TVE no começo da década de 80. Parabéns, Jairo, fazendo um belíssimo trabalho. O Jairo é um cara muito responsável e tem essa sensibilidade, né, do que é preciso fazer para uma cidade ficar alegre, uma cidade ficar desenvolvida como é Canoas hoje. E só uma observação, né, que tu falaste em Canoas. Canoas hoje tem o melhor secretário de Segurança Pública, né, que é o delegado Emerson Veide, que foi chefe de polícia do governo do Sartori. E ele está fazendo um trabalho brilhante em Canoas com a segurança, e a gente já está percebendo isso no dia a dia. Inclusive, Canoas está para entrar para o rol das cidades mais seguras do mundo. Que beleza. Pelos índices que estão baixando. Parabéns, olha, né? Que é o trabalho de várias gestões, né? E espero que realmente Porto Alegre também entre nesta rota. Cássia Carpes também, nosso vereador. Como é que está, Cássia? Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente. Muito bom, Cássia Carpes. E aqui à minha esquerda, o homem da esquerda aqui hoje é o doutor Paulo Olímpio, Aqui, da esquerda, aqui. À esquerda. À direita do seu vídeo, né? Aqui à minha esquerda. Eu sou centro, Tá certo, né? tá certo. Bom, Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar com essa bancada, contigo, Silvio, que está no comando hoje. É uma alegria sempre. É sempre muito bom, né? Eu circulo muito aí na cidade, no estado, e realmente as pessoas, quando elas se referem à atividade, claro que elas centram no nosso comandante, que é o idealizador, que é o centro maior desse programa e o responsável por essa longevidade e credibilidade que o programa tem, José Silva, mas também daqueles que integram a bancada aqui, que se revezam durante a semana, pelo conteúdo, pelo discernimento e, sobretudo, pelas posições em favor do país. Bom, nós começamos sempre aqui a atividade tratando das questões que dizem respeito ao futebol. Nós temos aqui, raramente acontece isso, um equilíbrio de forças hoje.
Aqui temos o Cassia e eu, que são gremistas, e nas extremidades, 2 colorados. Cassia, vamos começar por ti, Cassia. O Grêmio prometia muito, né? Ele saiu da Copa da Sul-Americana, da Libertadores, e disse que ia se centrar no Campeonato Brasileiro. Mas e aí? Pois é, tu já me taxaste gremista. Jogou no Grêmio, né? Eu digo pras Veja pessoas- bem, ele tem raízes do Internacional de São Borja. Não, Cuidado, sabe hein? que o que mais as pessoas me perguntam é o que eu sou. Aí eu digo o seguinte, se eu tirasse na cena, eu ajudava a dupla Grenal ou o time da minha terra? Sem dúvida o time da minha terra, Claro. eu ajudaria. É. Se eu tirasse na Mega Sena, eu botava o São Borja na primeira divisão. Faria um time, tornava dirigente, tá? E quem sabe, se o São Borja tiver a sorte de eu tirar antes de morrer, eu ajudo o São Borja. Ajudo também. Tá? Porque a dupla Grenal não precisa de mim. Eu fui atleta e treinador dos dois. Tá? Então, eu gosto de ver o bom futebol, coisa que eu não estou vendo agora. É verdade. Pela primeira vez, nós estamos vendo a dupla Grenal começar mal a competição. Geralmente é aquela gangorra, Paulo. É verdade. E Silvio, e a minha amiga aqui. Não sei se ela acompanha o futebol, mas a partir de agora ela vai começar a acompanhar. Nossa, mas eu sou Ótimo. colorada Olha, roxa. bem, lá em casa tem os colorados lá. Né? Xingo. A minha filha, de uma hora para outra, virou componente do I9. É um grupo do Internacional. I9 por causa do 9 do Fernandão. E ela discute futebol. Ela joga futebol, discute futebol. Tem um grupo de Beleza. meninas que Está no participam. DNA aí, exatamente. na genética. aí, Que joga melhor que o pai. Então, né? na realidade, a democracia lá prosperou. Ninguém escolheu nada. Uma coisa ao natural. Tá? Então, eu até, às vezes, eu brinco com ela, mas ela é de opinião, participa fortemente. Então, voltando ao caso, é a primeira vez que a gente vê a dupla Grenal começar mal o Campeonato Brasileiro. Geralmente é aquela gangorra, não está em cima, está embaixo, ele melhora, pula, chegam junto, crescem na competição. A dupla Grenal sempre está entre os melhores clubes do futebol brasileiro, mas dessa vez é diferente. Nós estávamos conversando, eu e o Paulo aqui, o Silvio, antes de tu chegar, e eu disse, dei opinião, disse, olha, com a não presença do torcedor, nivelou. O médio não vai mais a campo como uma arena do Grêmio, um Beira-Rio, a arena do Palmeiras, lá, do Corinthians. Não vou dizer que extremio, mas Hoje... havia uma diferença muito grande. O torcedor na arquibancada torcendo para o grande na casa dele. Isso era psicológico, como tu disse, Paulo. Né? O pequeno verdade. já chegava pequeno. É. Hoje não, ele não tem medo de nada. Ele vai para um treinamento. Até eu me lembro aqui, eu treinando o São Luís de Juí, e a federação inventou de fazer um amistoso, Paulo, da seleção brasileira contra o São Luís de Juí no Beira-Rio. E o torcedor colorado foi de dia, eu me lembro. E o torcedor colorado, quando sentiu que a seleção não estava bem e o São Luís vermelho e branco, aí tu já viu o que aconteceu, né? Foi o único time do interior, ou do Rio Grande do Sul, que empatou com a seleção. Foi 1-1. O São Luís era o Bragantino do Sul, graças a Deus. Sob a direção técnica de Cassia Carlos. Exatamente. Então, Nisso, né? ficou na história aquela invenção que a federação, vamos dar um sparring para a seleção. Quem? O São Luís de Juí. Veio de lá, nós viemos de lá, empatamos com a seleção dentro do Beira-Rio. Não, o público tinha, mas ele era a favor do São Luís, não da seleção. Aquilo se tornou emblemático. Até hoje eu dou entrevista para lá, a cidade, belíssima cidade da Colmeia do Trabalho de Juí. Como é que foi aquele evento, como é que foi aquele momento, né? Então foi grandioso. O Peronde era presidente da federação, saudoso Peronde, que nos deixou há pouco, tá? E ele diz, não, tinha o melhor time do interior aqui, é o São Luís de Juí. Não é porque eu sou de São Luís de Juí, que ele foi prefeito, né? Foi. Presidente da federação e era um dos vice, se não me engano, da CBF. Não, vai ter um bom teste. E realmente foi. Então, na realidade, o que está acontecendo agora é o seguinte, não existe mais diferença entre o grande, que tinha a torcida de 20, 30, 40 mil pessoas torcendo contra o pequeno ou o médio, né? E o médio cresceu agora, se tornou aí componente, o Bragantino que não tem torcida, treinei o Bragantino não tem torcida, se for lá, para ele jogar com torcida ou sem torcida, se houver a mesma coisa. É verdade. Então, na realidade, ele já estava acostumado a jogar sem torcida, então, na realidade, cresceu os times médios, vamos dizer assim, como o Fortaleza, o Bragantino,
Por mais que queira o Atlético Paranaense como grande, ele ainda não está consistente como grande. Claro que ele ganhou a Copa do Brasil, mas ele é um clube em crescimento ainda, em todo sentido. Então eu acredito que o campeonato está bom nesse nível. Claro que está ruim para nós, porque nós estamos vendo um Grêmio longe daquele Grêmio dele, que a zaga envelheceu, embora sejam bons jogadores, meio de campo muito pesado, né? E consequentemente, dependendo da gurizada. E a gurizada não está tendo oportunidade. Quando a gurizada, é isso que eu não estou entendendo no Grêmio. Quando a gurizada começa, o Wanderson estava na lateral direita, chegou o Rafinha, para quê? Contratar o Rafinha com 30 e poucos anos. Para bater boca, Os clubes gaúchos cometem uns erros dramáticos, e assim, contratar jogador que passou 10 anos, enriqueceu lá e vem querer jogar com 30 e poucos. Pô, não tem, dá oportunidade aos garotos. Agora começam a queimar os garotos porque o time está mal. Quando na realidade quem levantou o time, mas aí eu vejo o Léo Pereira, se der oportunidade para o garoto quando entra faz uma correria, é bom jogador. Tá? O Weverson, esse na lateral direita, estava no auge. Tá? Então, na realidade, a dupla Grenal às vezes complica a vida deles quando querem fortalecer. Olha aqui, me atrevo a dizer, jogadores que estão há um ano, que têm um valor estimulado para ser comprado e que não pode ser comprado, mas aí eles querem jogar para ver se melhora um pouquinho para comprar. Gente, tem jogadores muito bons nas categorias de base, deem oportunidade, não queime a garotada. Tá? Agora, e nos dois eles clubes, estão no Grêmio nos dois, e no Internacional também. Exatamente. E eles estão queimando a gurizada. Cassiano, quando a gurizada vai deslanchar, eles tiram do time. Tem uma pergunta do telespectador que vai aproveitar que o Cassiano está aí, pergunta para ele, que eu tinha pergunta, rapidinho, troca o treinador do Grêmio ou não? O que vai adiantar trocar, gente? É que é uma cultura do futebol trocar. O time vai melhorar? Está aí o Internacional, toca. Não. Por que o Abel? O Abel inteligente e o futebol pragmático. Futebol é de resultado, nunca deixou de ser. Não adianta invenção, vem treinador aí, inventor, o moderno, o escanteio é moderno, o pênalti é moderno, a defesa é moderna. Sabe o que aconteceu com o moderno? O Cuesta virou um dos piores jogadores internacional. Verdade. Não é mais zagueiro, joga quase de lateral esquerdo e levantando bola para a área. Quando ele tem que defender, ele não defende mais. Mas cadê a liderança dentro do campo? A dupla não tem liderança dentro do campo. Então se tornou tudo igual. O futebol moderno é tudo igual. Toca para o lado, toca para o goleiro, toca para o outro lado. Até chegar na frente, tem gente que não entendeu. O futebol moderno é aquele que seja agressivo, mas nunca vai deixar de ser por resultado. Nessa linha, Cassiano, fizeram com o Grêmio com o Ferreirinha. O Ferreirinha ontem pegava a bola e voltava para trás. Simone Magalhães. O Ferreirinha caiu, né? Caiu. Só para trás. Simone Magalhães, tem o Internacional, ainda tem jeito? Jeito tem, né? Tudo tem jeito, né? Ela aceitou a provocação. Não, mas é que assim, não é porque eu sou colorada que eu tenho que defender o Inter de unhas e dentes. Eu sou crítica, eu sou uma torcedora que no momento que as coisas estão descambando, acho que a gente tem que falar, a gente tem que reivindicar, né, o nosso grande time, assim como o Grêmio também. Os dois times estão vivendo uma fase complicada. O Inter está aí fazendo acertos, buscou o Aguirre de novo, né? Então, assim, o que esperar? O que eu, como torcedora, eu espero que o time engate e vá embora, né? Ontem eu ouvi um comentário muito interessante do meu marido, que por acaso é gremista, né? Só podia ser interessante. Que está nos assistindo, e ele disse o seguinte... Um abraço para ele, que sempre quando ele fala de maneira interessante e sábia. Não, com certeza, muito sábio, porque ele, olhando o jogo do Grêmio, né, e ele me fez o seguinte comentário: como pode um time com exatamente as mesmas pessoas jogar esse futebol? Ele fez esse comentário, né? São os mesmos jogadores, é a mesma equipe, é o mesmo tudo, jogando aquele futebol que jogou o Grêmio. Então, e aí eu parei para pensar e comparando com o Inter também, né? O quanto o Inter
sofreu com a saída do Kudê, né, que estava indo bem, aí até engrenar de novo. Aí saiu o Abel, esse ano não consegue engrenar também, né? Mas esse comentário é uma coisa assim que, tipo assim, continuam as mesmas peças e desmorona. Um futebol diferente. Mas o assim, Abel conseguiu tirar foi pragmático, tirou mais os jogadores, fazendo a imposição, uma marcação mais forte. Os outros querem jogar, mas jogar todo mundo joga da mesma forma. Se pegar lá o inventor desse futebol moderno, o Guardiola, ele não está ganhando nada também. E olha que ele tem jogadores da seleção inglesa que são reserva do time dele, Paulo. Pois é. Para mostrar o elenco que ele tem. Eu espero ter oportunidade de opinar. Agora Já está. Agora o senhor como aquele que está sempre fazendo um comentário definitivo agora. Bom, quando tu provocaste a bancada para falar sobre futebol, eu pensei assim, puxa, como eu gostaria de falar de futebol, de bom futebol, falando na Eurocopa. E nós estamos assistindo à Eurocopa, partidas sensacionais entre as seleções europeias, num nível disciplinar, exemplar, coisa que nós não temos. Cada falta marcada em campo aqui é uma confusão. Cada pênalti vai para o VAR e leva 2, 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos. E os jogadores em cima da arbitragem. Então, nós estamos, Cassiá, comparativamente, muito mais longe da Europa hoje do que já estivemos. Nós, é verdade, pentacampeões mundiais, temos um manancial de craques que hoje jogam na Europa e estão compondo a nossa seleção. Toda a nossa seleção é de europeus, jogadores brasileiros que jogam na Europa, que já trazem essa nova mentalidade, essa nova educação, menos o nosso líder, Neymar, que cai ainda um bocado demais exageradamente para o meu gosto. Mas eu estou fazendo esse comentário para também estabelecer como a Eurocopa, Cassiá, reanimou o futebol com a torcida em campo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, me parece que os jogadores... É outro jogo, né? É outro jogo. Os jogadores também se inspiraram e estão demonstrando o seu melhor. E o Cassiá trouxe esse fator que não tem tido destaque. Realmente, a ausência de torcedores em campo tem ocasionado resultados negativos nos próprios campos dos grandes times brasileiros. Dou como exemplo o meu Internacional, o nosso, Simone. Há 6 jogos não ganha no Beira-Rio. Isso nunca aconteceu. Verdade. Não há precedente na história do Inter. A casa do Inter era quase inexpugnável. Sim. My home is my castle. Minha casa é meu castelo. Aqui não. Pois agora, aqui sim. Virou casa da mãe Joana, A casa da mãe Joana. Casa da mãe Joana. Qualquer um que chega... qualquer um que chega até toma com 10. conta. E isso serve para o Grêmio na sua arena, que também não consegue. Também. Vamos transferir o Grenal para o Beira-Rio. O Corinthians virou time médio. Vamos transferir o Grenal para o Beira-Rio. Mas essa flautinha mista aí não vale. Assim não vale. Deixa eu terminar meu raciocínio. Falou o cara que mora na frente do Beira-Rio para apreciar aquela beleza. Mas o que está acontecendo? Realmente o diagnóstico do Cassiá, que conheceu de dentro e conheceu da Casa Mata. Então já é uma autoridade aqui que fez um diagnóstico, a meu juízo, perfeito. Os times se nivelaram. E ontem o que aconteceu? O Inter hoje ontem jogou todo o segundo tempo melhor, mas com vulnerabilidade flagrante. Palmeiras fez um golo em contra-ataque, poderia ter feito 3. Sem dúvida. Perdeu golos porque o Inter entregava.
E aconteceu Paulo, tem um ditado antigo que nós aprendemos lá no interior. No futebol começa a arrumar a casa por trás. É por trás. Uma boa zaga. Evidente, um bom goleiro, sempre. E o que está acontecendo no Itaçá é o contrário. A vulnerabilidade do Inter é a defesa. E começou a ser no Grêmio. A zaga do Grêmio envelheceu. Sim. E isso a proteção é um mal fator colocada. a ser reconhecido. Então, vamos mostrar as nossas deficiências, mas vamos enaltecer também o crescimento desses clubes médios. O Juventude fez uma partida ontem muito boa taticamente, muito boa. Taticamente perfeita. Aquela defesa, olha, o Grêmio, Silvio, o teu Grêmio, estava com o ataque dos sonhos. Quem era o ataque dos sonhos há um mês atrás? Sim. Douglas Costa, Diego Souza e o Ferreirinha. Pois bem, o que fez o Juventude com um treinador muito tático? Botou dois matando a jogada no nascedouro, marcando o Douglas Costa e marcando o Ferreirinha. Foi bola para o Diego Souza? Nenhuma. Não vai chegar. O Juventude o goleiro do Grêmio fez 5 defesas excelentes. Sim. E o goleiro do Juventude nenhuma, porque o Grêmio dominou o campo e não teve efetividade. E o Inter não tem efetividade há muito tempo, perde golos incríveis e só faz golo ou de pênalti ou num escanteio ou em jogadas ocasionais. Muito bem. Então, me parece, Silvio, para agora sim encerrar, que tu já está sinalizando, né, nós vamos ter que começar a reação imediatamente, senão vamos ter lágrimas e ranger de dentes durante o E para o Inter vai ser um grande desafio pegar o Corinthians, uma vitória em cima do Corinthians, eu acho que recupera as coisas, né? No fim de semana pegar o Corinthians, o Grêmio e o Atlético Goianiense. O Corinthians está jogando um adversário bom para ele. Bom para o Inter recuperar, e só para arrematar mesmo, trocar técnico, também acho porque que não há razão, não vai resolver nada. Tá, bora aqui, ó. Eu quero lembrar para vocês, Sucos Petri, a sua sede pede melhor, Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Temos aqui tomando Sucos Petri, hoje em homenagem, laranja, homenagem a Simone Magalhães. Sua sede pede melhor, sempre pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri. Estava vindo uma entrevista aí do economista Paulo Guedes, ministro da Economia, e ele falou sobre os financiamentos da agricultura, o agronegócio. E o Banrisul aqui no estado do Rio Grande do Sul é um desses bancos que está fomentando o investimento no campo e transformando a nossa agricultura no que está sendo no Brasil hoje e no mundo. Somos hoje um celeiro do mundo. O Banrisul, e olha lá, ganhe tempo, faça suas transações pelo Banrisul digital, tudo no seu tempo. O Banrisul que tem hoje mais de 4 milhões de correntistas, um recorde para um banco público. Vamos à mensagem do nosso Banrisul. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, esse é o nosso Banrisul, né, que financiando sempre o Banrisul, começou sempre lá, o pequeno agricultor, lá no interior do estado, e hoje ele é grande porque o Banrisul esteve fazendo esse financiamento. Vamos conversar também sobre o supermercado Zafari. A campanha do Zafari, claro, a vida acontece quando a gente se encontra. E hoje eu tenho frequentado o supermercado Zafaris, vários aqui, eu vou aqui, sobretudo lá na Getúlio Vargas, no Menino Deus, e o Zafari consegue cada vez mais ser o supermercado da preferência dos gaúchos. Vamos a esta mensagem do nosso apoiador Supermercado Zafari. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
Isso aí, supermercado Zafari. Aqui a auxiliadora predial, ela não está só aqui no Rio Grande do Sul. A auxiliadora predial passou já uma Pituba e está fazendo sucesso, por exemplo, no mercado de São Paulo. Em São Paulo, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. É esse o mantra que a auxiliadora predial está levando também para São Paulo. Ganhando mercado lá, num segmento, num mercado que é o paulista, que tem até entidades e instituições desse gênero e desse mercado que são internacionais. As multinacionais do setor de imóveis estão em São Paulo. E a auxiliadora predial mostrando a sua competência, a sua eficiência na administração de condomínios e do seu negócio, ela está também ganhando mercado, que mostra que ela é uma empresa gaúcha que vai fazer cada vez mais sucesso. Auxiliadora predial. E vamos voltar aqui para o nosso estado, para a nossa capital, a Elevato. Tenho orgulho de ser a maior rede de acabamento para construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você gosta e sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, claro, na Elevato, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Vamos acompanhar aí esta matéria, esse VT da Elevato. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Uma bela empresa, um belo ambiente, né, que foi criado pela Elevato lá na Tristeza. Tu passa sempre por ali, né, Cassia? A Elevato realmente, ali na Tristeza, eu frequento ali, a Elevato realmente dá de vareio ali na concorrência. Olha aqui, ó, vamos falar também de uma outra empresa, essa da área culinária, que é também um orgulho de nós gaúchos, está fora daqui também. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra onde? Na Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo, claro, as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto, em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Realmente uma delícia, né, doutor Paulo Límpio? Isso. De Paolo é fantástico. Uma referência. É uma referência da comida italiana, o Galeto. Estava aqui ontem. Estava aqui ontem. Estava aqui ontem. Eu assisti o programa, realmente o Paulo Jeremia é um grande artista, Paulo Jeremia. Aliás, não só um grande artista, ele está desempenhando muito bem no comercial, mas ele é um empresário ativo e criativo, né? Um camarada que exatamente é um orgulho para nós, porque quando nós temos esses empresários que eles se superam e superam as expectativas, a gente tem que reconhecer. Simone Magalhães, vou começar por ti aí, porque o IBGE divulgou, eu acho que foi ontem ou hoje, a taxa de desemprego no país. Estamos aí com essa questão do desemprego 14,7%, né? E também temos aí a reforma tributária, que me parece que muitos empresários não estão gostando porque ela vai aumentar a carga tributária, é verdade? A reforma tributária, né, a gente tem que entender que quando tem uma reforma tributária, tem que pesar para os dois lados, assim. Tu não pode simplesmente reduzir tributos e reduzir carga e reduzir a arrecadação, né? Ao mesmo tempo que, para aumentar a arrecadação, se aumentar impostos, também não dá um reflexo direto, até porque aumentando impostos, aumenta os preços, e isso a gente chama de, né, tem produtos que são extremamente elásticos, né? Quanto aumenta um pouco o preço, reduz significativa a quantidade consumida. Então, existe todo um estudo que está sendo feito, e o Paulo Guedes e toda a sua equipe, né, que dispensa comentários, eles vêm estudando um formato para que essa reforma tributária, né, que muitos questionam, mas vai mexer só nisso aqui. Eu falo, tem que começar.
né? Porque nunca foi feito, então a gente precisa começar. É claro que para algumas coisas vai onerar mais e para que em outras possa onerar menos. Acho que o que tanto as pessoas como os empresários precisam entender, né, quando a gente fala em reforma tributária, é que essas pessoas, por exemplo, assim, uma das coisas que, enfim, depois de anos vai ser mexido, né, é na base do cálculo do imposto de renda, que isso faz muitos anos. Hoje em dia, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, ela paga imposto de renda e, ao mesmo tempo, essa pessoa recebe o PIS. O que é o PIS? O PIS é uma contribuição para as pessoas de baixa renda. O que é o imposto de renda? O imposto para quem tem uma boa renda. Então, as coisas tem um conflito gigantesco aí. Então, a gente precisa pensar que mexer na tabela de imposto de renda, ela vai desonerar muitas famílias, né, que hoje, quem ganha a partir de R$ 1.903 começa a pagar imposto de renda, mas esse dinheiro que não vai ser pago, ele vai para o consumo, as pessoas vão gastar esse dinheiro, então ele vai gerar economia, as empresas vão vender mais, vão produzir mais. Mas daí nós vamos pagar mais impostos, né? Porque vai tirar daqui e vai colocar lá. Ok, mas tu tá pagando mais imposto, mas tu tá vendendo mais também. Né? Eu brinco que o sonho da minha vida é pagar muito imposto de renda. Se eu estiver pagando muito imposto de renda, é porque eu tô ganhando muito dinheiro. Então, assim, eu acho que isso que as empresas precisam entender. Muitas vezes essas mexidas na carga tributária, ela vai gerar um potencial de consumo numa outra ponta que vai compensar. E é isso que há muitos anos não se faz essa correção, né? Muitos, há quase uma década não tem uma correção na tabela de imposto de renda. 1.900 para 2.500. Né? Simone, Cassia, me permite... a Simone é especialista. Está falando um tema da área dela. A reforma tributária foi fatiada, né? Ela não está sendo encaminhada na sua integralidade. Porque senão não passa. Então, agora, o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, encaminhou a reforma em relação ao imposto de renda. Bom, não está agradando aos empresários. A classe empresarial está reagindo. Silvio, tu tem o Jornal do Comércio? Tem? Tem. Abre na folha 6, por favor. Assim tu já faz o merchandising do Jornal do Comércio. O melhor jornal do sul do Brasil e quiçá do Brasil. Na folha 6. Economia está aí. Economia. Isso. Uma opinião de Hélio Beltrão. O que diz? Só leia, por favor, esse cabeçalho. Inibe investimentos, ataca emprego e corrói a renda. Ele acha que vai a alíquota de 36, que está hoje, para 48. Quer dizer, a classe empresarial, os investidores vão se recolher porque o imposto... A reforma é arrecadatória. É a opinião de Hélio Beltrão, que está exposta no Jornal do Comércio. Como eu sou assinante do Jornal do Comércio e vim, era um dos temas que eu ia trazer a debate. E se oportunizou com a opinião já lançada pela Simone, e eu remeto o nosso telespectador a essa opinião qualificada do Hélio Beltrão, a opinião econômica do Jornal do Comércio. Realmente, a crítica é veemente, severa e não está agradando aos investidores e à classe empresarial do país. Até porque, não é, Simone? Até porque nenhuma reforma tributária, né, doutor Paulo? O senhor sabe pela experiência que o senhor tem também, nenhuma reforma tributária, ela é oferecida pelo governo que vale tirar renda. Não, é um rearranjo. Claro, é um rearranjo. Né? É a mesma coisa que fala-se assim, ó. Por exemplo, uma das coisas que sempre se falou desde que o mundo é mundo, né? Pelo menos assim, desde que eu lembre, né? Dos primórdios tempos da faculdade de economia, que para que tu
tire a tributação da baixa renda, tu tem que aumentar a tributação, né, das grandes riquezas. E isso acaba dando um grande barulho. Só que assim, ó, se tu aumenta um ponto percentual, né, na tributação das grandes rendas, isso diminui de uma população imensa, porque hoje o Brasil ele tem a renda concentrada em 10% da população, né? As grandes riquezas estão numa minoria. Só que quando tu aumenta um ponto percentual na tributação dessas grandes rendas e tu deixa de tributar as baixas rendas, isso dá um reflexo enorme, porque essas pessoas elas vão consumir, entendeu? A pessoa que ganha pouco, ela não entesoura. O brasileiro já não faz, o brasileiro não guarda dinheiro, né? Não tem essa cultura de guardar dinheiro. Opa. O brasileiro consome, né? Ele consome. Bueno, então, mas eu acho, Simone, contudo, ouvimos aqui uma opinião de uma expert. Simone é da área, conhece. Tem um contraponto aqui de um especialista, o Hélio Beltrão. Esse tema está no Congresso. Mas, Paulo... Esse debate está lá. Me permita... Eu só espero. O governo tem que fazer caixa, tem que arrecadar. Está batendo níveis altíssimos de arrecadação. Não é isso? Pelo menos é o que tem sido noticiado. Como também tem que abrir o seu lado assistencial, tem que ter recursos, está prorrogando cada vez mais esse auxílio emergencial. Tomara que não se transforme em uma reforma populista para ter eleição ano que vem. Paulo, eu sou daqueles eu estou colocando temas tá certo. Mas para serem pensados. Eu acho que alguns tabus a gente no Brasil tem que enfrentar. Aí não se trata mais de esquerda nem de direita, até porque eu não sou de esquerda nem de direita. E elas estão meio desmoralizadas ambas. Eu acho que o Brasil vai ter que um dia enfrentar o imposto das grandes fortunas. Não temos saída. Tá? Não temos saída. Vamos ter que enfrentar futuramente dentro da realidade brasileira. Tem empresários e empresários. Tá? Tem o especulador. Tá? Portanto, eu acho que essas questões de especulação tem que, sim, taxar bem alto. Sim. Olha que eu não sou economista, mas eu vejo o dia a dia. Tem muito dinheiro ainda na Caixa Federal para liberar para o povão. Eu descobri, um dia desses, olha aqui, Paulo, tá? A Caixa tem que começar a divulgar à sociedade algumas questões. Eu fui atleta, a minha vida toda é atleta. Um dia me liga um ex-atleta meu de São Paulo, que estão retirando o fundo de garantia, conforme resolução de 90 para baixo, ele tem direito a tirar aquele fundo, que são resíduos que ficou do passado. Aí eu dei o CPF para ele, dei o meu nome e ele viu. Sabe quanto ele me retornou? Que eu tenho 12 mil reais na Caixa que eu não sabia. Desde 1980, minha economista. Quer dizer, tem bilhões de dinheiro na Caixa Federal. Aí eu fui aqui, não sabia a resolução, mas como eu sou aposentado, eu tenho direito a tirar. Eu solicitei uma concessão, que é a minha concessão, até hoje não recebi, portanto o INSS está atrapalhado. Tá? Prometeram 15 dias, já faz um mês. Eu quero retirar aqueles 12, são meus. Tem dinheiro, portanto, que devia estar, Simone, na economia no momento, como tu disseste, aí girando. Tem bilhões. Eu estou aguardando esse meu retorno de eu poder tirar, que são, vou dizer aqui, são 7 do Grêmio, que eu joguei até 1980, e 5 do Bahia, que eu joguei em 80. Esse dinheiro está parado lá, que é meu, desde 1980, Simone. Isso são bilhões do povo brasileiro que tem que devolver esse cidadão que quer investir, que quer girar a economia. E detalhe, a Caixa paga 3% ao ano para ti. Sim. Só que esse teu dinheiro ela já emprestou quantas vezes? Então eu vou descobrir, né? eu estou só esperando isso, Simone. Eu quero a minha concessão, vou lá tirar, já vou marcar com aqui se chama superintendente da Caixa Federal,
E eu quero saber por que a Caixa não está abrindo isso, legitimando. Qualquer um de vocês pode ter um resíduo lá que não sabe. Que não sabe. Eu já tirei. Exatamente. Já faz e a tempo maioria que eu não tirei. sabe. É. Eu, desde 1980, nós estamos em 2021, eu não sabia que eu tinha esse dinheiro. Tem cabimento isso? Olá, lá, Caixa. Abre o cofre aí, vamos largar o dinheiro para esse pessoal que está lá, que está louco para consumir, como disse a nossa economista, a Simone. Eu acho que tu colocaste uma coisa muito importante, né? Que é aquela história que eu chamo uma quebra de paradigma, né? Então, assim, a gente falar de reforma tributária, né? Arrecadação e tudo mais, isso pede quebra de paradigma, né? E é importante lembrar que há exatamente 27 anos, no dia de hoje, entrava em vigor o Plano Real. A maior quebra de paradigmas da história do nosso Brasil, quando nós chegamos a ter na década de 80, 85% de inflação num único mês. Verdade. E ninguém acreditava que um plano que teve plano Bresser, plano Verão, plano Collor 1, plano Collor 2... Ninguém acreditava que era possível ter um plano econômico que pudesse equilibrar a nossa economia. Então veio o Plano Real, que hoje está completando 27 anos, a maior quebra de paradigmas da história econômica do nosso país. E isso prova que a gente precisa olhar com outros olhos para o novo, né, e permitir. Né? E claro que essa questão da reforma tributária, o governo está visando uma arrecadação. Nós estamos aí com um rombo gigantesco no caixa. Mais de 5 trilhões. Exato, jamais visto. No ano passado era 150 e a gente já achava horrores. Então, assim, esse ano a coisa é absurda. Mas a gente precisa olhar não com o olho assim sentimental, né? Eu falo que eu, como economista e como perita, eu aprendi a desequilibrar o racional do emocional, e o meu racional é muito mais latente, o racional é muito mais latente do que o emocional, e a gente tem que olhar esses prós e contras, né? Mas assim, parabéns ao Plano Real, que hoje faz 27 anos. Muito bem, me veio só um detalhezinho. Gostaria de pedir, eu sei que tem gente no interior, tem gente da capital, tem gente de todo o estado aí, até no Brasil nos ouvindo. Vá na Caixa Federal, fala com o seu gerente e dê o CPF e o nome, eu quero saber se eu tenho fundo de garantia. Resíduos do fundo de garantia, tem muita gente que tem. Perfeito, olha aqui. Milhões. Vamos falar um pouquinho sobre o Barranco, o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. O telefone aqui do Barranco é 51 3331 6172. Olha, um chopp maravilhoso aí para te comemorar essa grana aí que tu tirou lá da caixa. O nosso telespectador também, que é quando tirar... Olha que carne bonita. Né? Isso é de comemorar. E temos também o Barranquinho, 3028 2310. O Barranquinho lá na Protásio Alves, com o Barranco, 1578 na Protásio Alves. E os horários aqui dos dois, Barranquinho, diariamente das 11 às 24 horas, seja presencial ou delivery. Elson Furini e Léo Piscini. O Léo Piscini lá no Barranquinho, cuidando desta joia da gastronomia do Rio Grande do Sul, o restaurante realmente conhecido em todo o país. O Centro Clínico Gaúcho tem uma ótima novidade para vocês. Claro, eu tenho essa novidade e vou dizer para vocês agora. Para marcar o ano do seu 30º aniversário, o CCG Saúde abre as portas do Hospital Humaniza, na rua Ramiro Barcelos, 621, aqui na capital gaúcha, com estrutura completa para internações cirúrgicas, centro de terapia intensiva, diagnósticos por imagem, diversos centros de especialidades médicas para consultas e também para exames. E agora em julho vai abrir o pronto atendimento adulto, veja bem, para urgências e emergências, 24 horas por dia. E quando precisar, o Hospital Humaniza estará sempre pronto para receber você. CCG Saúde há 30 anos cuidando da saúde de verdade. Tem uma notícia interessante aqui no nosso Jornal do Comércio hoje, Dr. Paulo Olímpio, e justamente no melhor jornal do Rio Grande do Sul, que diz respeito ao CCG Saúde. Ele incorpora agora os clientes da Multiclínica. E o objetivo, claro, que é ampliar a oferta de atendimento de saúde de qualidade aqui no Rio Grande do Sul. Além do Hospital Humaniza, aí, né, recém-inaugurado, que tem 30 anos de atuação no CCG, ele passou a marca dos 200 mil
clientes ou vidas atendidas. O CCG Saúde hoje mostra realmente com um potencial, uma pujança maravilhosa aqui no estado. E foi vendido agora no começo do mês passado por 1 bilhão para o Grupo Paulista Notre Dame. Então, realmente, parabéns aí à comunidade gaúcha, né? E sobretudo aqui em Porto Alegre, pelo CCG, que oferece todas essas possibilidades de atendimento à nossa saúde. O Badesul, o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem dinheiro lá do BNDES que vem para cá e injetado no Badesul é distribuído para os investimentos no Rio Grande do Sul. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para quem empreende e para quem produz. O Badesul para o Rio Grande crescer. Empreende, investe e trabalha para o crescimento do Rio Grande do Sul. Oportunidades para todos os tamanhos de empresas, seja no agronegócios, também empresas públicas. A sua empresa estará sempre muito bem atendida pelo Badesul. Vamos acompanhar esta matéria, esse VT do nosso Badesul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem, faltam 17 minutos para as 20 horas, o programa Sempre ao Vivo aqui há 28 anos, o nosso Atividade. Muito obrigado aqui, muitas repercussões aqui a respeito desse assunto, né? Sobretudo o que o Cassiá falou aqui, trouxe o assunto da questão do dinheiro retido na Caixa Econômica Fundo de Garantia, Federal. resíduos. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que resíduos, como disse a Simone, ele remunera muito baixo Isso na Caixa. injetado na economia Exatamente. tem um reflexo muito grande. Ou injetado na economia ou colocado como investimento financeiro. De qualquer maneira, é uma providência importante para todos nós fazer. Bom, nós temos eu ouvi hoje, Dr. Paulo Olímpio, Simone e Cassiá, na Rádio Guaíba, que eu ouço de manhã, uma entrevista muito interessante do prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo. Realmente, o Sebastião era o prefeito que nós precisávamos para a cidade. Ele tem uma empatia, ele tem um interesse, ele conhece a cidade como ninguém. Sim, sem né? dúvida. E ele despachava hoje no microfone da Rádio Guaíba, o pessoal mandava lá para ele as coisas e ele já estava anotando aqui. Eu escutei também, inclusive eu mandei mensagem, eu sou guaibeira também. Eu ouvi realmente, foi boa a tua lembrança. Então, parabéns ao prefeito Sebastião Melo, a todos aqueles que votaram apostando que ele seria o que ele vai ser, que está sendo aqui em Porto Alegre. Cassiá Carpes, na semana que vem, vamos ter a votação em segundo turno Segunda-feira. da reforma da Previdência Social do município. 2 assuntos. Segundo turno. E também depois aqui também a questão do transporte público, cuja passagem passará de 4,80 para 4,80 e não 5,20, como era a pretensão da Sim, ATP. o Conselho definiu 5,20. Ele, inclusive, está mudando esse Conselho de agora em diante, que esse Conselho é corporativista. Viciado. Né, viciado dos empresários. Até isso, né? E, portanto, tem que fazer uma modificação. Portanto, ele não obedece os 5,20 do Conselho e coloca 4,80. 4,80. Hoje ela está 4,55. Imagina se para 5,20. Então o Melo faz aí um meio termo e busca na casa, na Câmara, está remetendo um pacote de várias questões que, se tu quiser, eu mais ou menos dou aqui, tem que ser discutido. Eu vou ler, mas não tenho minha decisão ainda, porque o plenário é soberano. Tá? E até lá a gente vai estudar. Hoje, portanto, já falei, antes se carregava em Porto Alegre no transporte de 800 a 900 mil pessoas, hoje se carrega 270 a 300 e pouco, quer dizer, mudou todo o perfil. Tá? E, portanto, existem 14 isenções. Ele irá deixar em apenas 5, que nós concordamos. Tá? Tem coisa que tem que ir pela faixa salarial da família. Se ganha muito bem, não tem por que andar de ônibus de graça. Aposentadoria não tem aos 60 isenção. anos, pessoa com 60 anos Exato. não pagam, né? Sim, 65 está dentro do Estatuto do Idoso, está dentro da lei federal, não tem que mexer. Tá? Mas de 60 a 64 nós já havíamos modificado anteriormente, que é com a faixa salarial. Tá? Tem uma faixa salarial alta, ele paga. Tá? Se é baixa, ele não paga. Tá? E essa é a tendência com a maioria das isenções. Nós teremos, por exemplo, o Melo quer o ônibus diferenciado, que eu concordo plenamente. São linhas e linhas. Tem linhas de pouco quilômetro, tem linhas de longo
alcance. Por exemplo, a Zona Norte, a Restinga. Tu chega mais rápido aqui em Canoas, na tua Canoas, do que na Restinga. Sim, sim. Então, são coisas, ônibus menores que possam carregar rapidamente. Né? Então, tem que fazer uma nova... Né? A questão das lotações, valorizar as lotações, ela é, sem dúvida. Eu adoro a lotação, quero dizer para vocês que eu adoro muito a lotação. Eu também gosto de lotação. Ela é rápida, ela passa, claro, não tem como passar em todo lugar, mas ela é um transporte também muito importante. Né? Tarifas diferenciadas tem que ter em Porto Alegre, não pode ser única, 4,55, 4,80, porque o percurso são diferentes, Simone. Tá? Portanto, e o cidadão tem que ter essa opção. E essa é a tendência. Né? Vai ter uma consultoria técnica que vai fazer e ver a modelagem, né, e a bilhetagem de todo esse, que é uma coisa que se passou. Se briga pela Carris. Eu não tenho nada contra a Carris, eu gosto muito da Carris. Só que a Carris, para mim, Paulo, eu já estou há 4 mandatos de vereador, ela tinha que ser a balizadora da passagem de Porto Alegre. E ela, nesse momento, não foi. Ela não foi. O que é balizadora? Ela queria definir o preço conforme os insumos. Quanto está o pneu, quanto está o óleo, quanto está tudo isso aí. Para vocês terem ideia, se tirasse os tributos federais e o estadual, só o estadual representa 0,30 da passagem, ICMS. Que, por sinal, o governador deu isenção de querosene para os voos interestaduais aqui dentro, interlocais, regionais, né, para São Borja, para a Terra, para Livramento, para Santo Ângelo, por que não dá para o transporte público? Então, nós temos... Por que esse transporte público se choca aqui, todo o nosso centro, Simone, Paulo e Silvio, né, vindo aqui da Grande Porto Alegre, e não tem uma ligação completa com um transporte único, né, porque vem tudo para a capital, tudo para o nosso centro, que não é centro, é um bico, assim. Então, são coisas, os cobradores, é polêmico? Tudo é polêmico, mas tu não enfrentar as questões polêmicas, por exemplo, o cobrador, tá? Ele não vai se jogar na sarjeta. Quem comprar, por exemplo, a Carris, caso venderem, será indenizado todos os funcionários. E a empresa que é privada, que se ficar, vai escolher, está aqui o teu dinheiro, mas se tu quiser ficar, tem mais isso aqui. Vai fazer, quer dizer, coisa normal. Então tem que enfrentar esse sistema todo. Eu acho que outro tabu que tem que enfrentar, tem gente que não vai gostar, mas tem que enfrentar. A questão dos aplicativos. Hoje nós temos aplicativos, os ônibus, as lotações, exato, e os táxis. Os táxis têm que se qualificar. Eu concordo com as pessoas. Para aí, por que eu vou andar de táxi que eu estou pagando 15 ou 20, mas eu ando de Uber e ando de outro por 10? E é melhor as condições? Ele não deixa de ter razão. O ano passado tinha um projeto do governo Marquesan, que nós não votamos, mas se fosse, eu acho que passava, era uma taxa, os aplicativos pagariam de 0,38 por quilômetro. Porque eles não pagam imposto e o taxista paga imposto municipal. É isso. Então nós temos que enfrentar todo esse sistema. É uma modelagem nova. Sem mito, sem questão de... E o barulho? E o barulho que vai dar? E a quebra mas de não interessa. Não, mas é necessário totalmente. Né? Eu apoio. Um não prejudica o outro, agora todos têm que estar no mesmo sistema. E inclusive, eu vou deixar o doutor Paulo Olimpo falar, que depois preliminarmente eu concordo com todos os adjetivos feitos com relação ao Sebastião. O Sebastião está atendendo toda a expectativa que gerava em torno dele. Ele está enfrentando. Enfrentando os problemas, se dedicando exemplarmente. Seja ruim ou bom. Exemplarmente, enfrentando e dando... dialogando, explicando. Sem dúvida. E temos aqui um vereador atuante que é testemunha, que na Câmara ele vai lá e conversa, dialoga. Mas com relação Paulo, é normal que tenha oposição, ninguém é contra, a oposição está fazendo o papel dela. É evidente. Agora, a maioria vence, a maioria é a média da casa. Agora, com relação aos transportes, o problema não é só Porto Alegre. Eu tenho ouvido prefeitos de toda a volta, todos estão enfrentando problemas de transporte. Quer dizer, a pandemia, a competição, a concorrência com os aplicativos e tudo trouxe. Então, tem que pensar, sim, e parece que o Sebastião veio para isso, Simone, quebra de paradigmas que tu trouxeste em relação ao plano... Plano real.
Salvador. Plano Salvador pode Há ser. 27 anos. O Plano Salvador, né, que nos tirou de uma inflação de quase 100% ao dia para zero. Né? Pois bem, o que vai acontecer? Vamos atacar, Cassiato, tu está lá no fronte de atacar o problema de transporte, mas para resolver. Sem dúvida. O debate tem sido intenso há muitos anos. Tem E que agora encarar agora. Tem que encarar. Outra coisa, a Previdência. Vai passar num segundo turno, sem problema. Toda a tendência é passar. Né? Então, E isso é bom saber, quem está em casa, entendendo, que nós, vereadores, nós somos o meio termo. Tá? Quando vai o projeto para casa, nós podemos modificar, alterar, aperfeiçoar. Esse é o nosso trabalho, Simone. Tá? Então, isso o Melo tem a consciência. Para provar que quando ele tem algum problema, ele chama a base e diz, ó, nós estamos aqui, vocês não estão se entendendo, tem uns que pensam assim, vamos chegar. Por que está se votando esse projeto, que já votamos com 24 votos, porque tem que, para modificar a lei orgânica, tem que ter 24 votos, tem uma votação absoluta praticamente. E, se fosse fácil, seria 19. Mas o Melo, com todo esse debate que o Paulo falasse, ele está possibilitando, ele não quer votar depois, com 19 votos, que seria mais fácil para ele, aumentar as alíquotas até 22%, Paulo. Não, seria prejudicar os aposentados. É evidente. Nós ponderamos o pelo, que é mexer na lei orgânica, é mais difícil para o prefeito, tem que ter 24 votos, mas ele é o melhor para o funcionalismo. Ou seja, aí alguns do sindicato aí né, que só querem o contra e só querem com o microfone por aí gritar, eles não querem nada. Não querem. Mas não existe. Sabe o que eu digo para eles? Querem obstruir. Sabe quem é que começou essa modificação da legislação, né, das previdências? Foi o governo Lula. Aí que surgiu, quero fazer uma narrativa aqui que é importante você saber. Tá? Quando o Lula mexeu na Previdência, que foi obrigado a fazer também, no início, aí surgiu o PSOL. O PSOL é descendente do PT porque não gostou, chamou, eu tenho lá, eu era deputado. Não queria assumir a responsabilidade. Eu tenho deputado, tá lá, eu era deputado, está lá. Chamavam o PT de traidores da pátria. Portanto, os que estão lá agora que são contra, é os mesmos que estavam e que viram que o PT que começou essa transformação na mexida na legislação da Previdência. Tanto que na Bahia e outros estados... já estão fazendo, é obrigado a fazer. Tá? Não faço porque eu tenho direito adquirido. As pessoas estão brigando. Não tem cabimento a pessoa se aposentar hoje com 50 anos, Paulo. Tá? Com 55. Expectativa de quase 80% não tem cabimento, de vida. Então, a média de vida já 75, 76. Sim, aí eu mexo com um vereador sindicalista lá que fala, eu mexo com ele, diz o seguinte, tu tem 10 anos de profissão, mas tu cumpriu só 4 da prefeitura. Os outros 6 tu cumpriu no sindicato. O sindicato vai te pagar a aposentadoria? Não, o município. Aí ele quer... Aí não dá, tem que trabalhar no município. Não o município, os municípios. Os municípios. Nós vamos pagar. Exatamente. Então, as pessoas pensam o seguinte, que sai do mesmo caixa. A prefeitura quer pagar, quer ter a segurança, Simone, que no futuro vai dar tudo certo, vai pagar aquilo que tem os direitos dos trabalhadores, mas ele não pode hoje arcar com mais de 3 milhões por dia, né, que pode ser desenvolvido na cidade. 3 milhões e meio. Aliás, é interessante se lembrar o seguinte, né, Simone? Tu que é economista como eu, a gente estudou a administração também, a economia, e Peter Drucker dizia que administrar é contrariar interesses. Administrar bem é contrariar poderosos interesses. Então, sempre vai contrariar interesses. Seja de um lado ou do outro. Do lado do outro, o interesse vai ser contrariado. Olha aqui, ó, a ASPECIR é uma instituição da Previdência aberta, complementar, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos, centenária, a nossa ASPECIR, de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação como ramo previdenciário, neste ramo, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A ASPECIR Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Plano de pecúlio ASPECIR Previdência, ideal para você. Chihuahua, grande Chihuahua, é uma marca histórica aqui de Porto Alegre, na área da gastronomia, né? Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. E a onda não é
do treinador do Inter, aquele que é o Mar, né? Miguel Ángel Ramírez, é o Mar mesmo, né? Não é o Miguel Ángel Ramírez, é o Mar, né? É o Mar. Então, o Chihuahua está lá na Avenida Teixeira Mendes, 1216, na Chácara das Pedras, aqui em Porto Alegre. E a teleentrega você pode chamar aí pelo telefone 3105-6767 e o site chihuahua.com.br. Olha só aqui, ó, casquinha de siri, moqueca de peixe, camarão adorê e bacalhau às natas. Que coisa maravilhosa, hein? Hein, Simone, o que tu acha do Chihuahua? Estivemos lá, lembra? Estivemos lá no Chihuahua, sempre fomos lá no Chihuahua. Eu sou fã do Frutos do Mar, né? Então tá. Vamos falar um pouquinho agora também do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers. Ele destaca a importância da valorização e segurança e respeito também aos nossos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e também do plano de carreira pertinente junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho desta entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, em defesa, claro, da saúde de todos nós. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E agora na área empresarial, né, também, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Olha bem, a pandemia ainda não terminou e todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte, use máscara, evite aglomerações e higienize as suas mãos com álcool gel. Regularmente, a manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a cidade, de todos nós, afinal. Então, temos que ter esse compromisso, como está sendo aqui salientado pelo texto da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul. Compromisso do varejo, compromisso de todos, uma campanha da CDL de Porto Alegre. E eu quero também lembrar para vocês, Cassia, porque tu que gravita muito na área empresarial, a Simone e o Dr. Paulo Olímpio também, afinal de contas, todos nós temos essas relações empresariais, o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, o CIE, que já formou milhares de jovens que estão aí hoje no mercado de trabalho, muitos empresários, muitos trabalhadores de qualidade, porque passaram lá pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, que, aliás, está preocupada com este momento, Dr. Paulo Olímpio, que é o de resgatar a autoestima dos jovens e qualificá-los de acordo com os novos paradigmas que surgiram a partir da pandemia. Hoje entrevistei um empresário graúdo aí, ele estava me falando da mudança total que está havendo no perfil dos trabalhadores que hoje vão ascender no mercado de trabalho. E isso o CIE está fazendo. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do CIE do Rio Grande do Sul. Acompanhe. Horas cravadas, eu quero lembrar para você, já falamos, mas quero lembrar que o Jornal do Comércio, na manchete hoje, Melo lança pacote para reduzir tarifa de ônibus, que foi o assunto que nós Esse que eu falei, né? Agora, estamos agora inclusive, com o ano passado nós retiramos a taxa da IPTC e ISS. Tá? Já foi retirado, nós estamos buscando alternativa e o prefeito está buscando junto conosco. E está aí então essa página do Jornal do Comércio de hoje, quinta-feira, 1º de julho de 2021, o começo do segundo semestre deste ano em todo em toda a sociedade, em todo o mundo, né? O julho, que é o primeiro dia, 1º de julho, primeiro dia do segundo semestre. Doutor Paulo Olímpio, aí um assunto, claro que a gente tem que tratar desses assuntos todos que estão à baila aí na comunicação, assuntos na boca das pessoas, momentosos e muitos torturosos, né? Voto impresso. Voto impresso. Sabem que já há muito tempo, desde o Brizola, no Rio de Janeiro, um questionamento e uma certa desconfiança com a urna eletrônica.
E agora foi reacendida a desconfiança com a manifestação do nosso presidente na esteira do Trump, que não era sobre essa questão, mas estava questionando as eleições americanas, já se criou essa desconfiança sobre a seriedade da urna eletrônica, embora há mais de 20 anos seja aplicado o sistema no Brasil, sem nunca ter se provado materialmente, nunca nenhuma fraude no escrutínio ou nas eleições que se sucederam durante esse tempo todo. Pois bem, a questão é essa. Eu vou fazer uma afirmação aqui agora de que não vai haver mudança no sistema eleitoral brasileiro até as eleições de 3 de outubro de 2022, Silvio. Eleição do ano que vem. É uma afirmação que eu faço com minha experiência de mais de 60 anos no mundo jurídico e já explico por quê. Se o Congresso aprovar. Bom, o que acontece? Está no Congresso Nacional tramitando uma PEC. O que é uma PEC? É um projeto de emenda constitucional para mudar o sistema da urna no Brasil. Tem que se emendar, mudar a Constituição. Pois bem, esse projeto de emenda constitucional está numa comissão da Câmara dos Deputados, Cassiá. Sim. E com o relatório pronto, favorável a que se tenha em cada urna deste país, centenas de milhares de urnas, um comprovante material do voto. Está rachada a comissão, está rachado o Congresso, está rachada a opinião pública do país. Vai ter este voto impresso que dê segurança ao eleitor de que ele votou ou não vai ter na próxima eleição? Não vai ter. E por quê? Porque essa votação na comissão vai ser depois submetida ao plenário da Câmara dos Deputados em 2 votações. Como se diz, o plenário é soberano. O plenário é soberano, e lá com voto qualificado. Sem dúvida. 2 terços, né? 2 terços. Depois de votado na Câmara em 2 vezes, com 2 terços, subirá ao Senado, porque se chama Câmara Alta, por isso falei em subir. Câmara Revisora. Pois lá também será votado em 2 sessões plenárias com voto qualificado. Isso até setembro, 1 ano antes da eleição. Isso até setembro. Senão não tem validade. Se não tem, até outubro. Se não for aprovado essa emenda, Silvio, Simone, Cassiá, não poderá ser qualquer mudança na Constituição em relação ao ano será aplicado na eleição do ano que vem. Então, vamos parar com esse disque-disque com relação a como será a eleição, se vai ter voto impresso ou não impresso. Eu estou afirmando categoricamente que vai ser o mesmo processo eleitoral, digitar na urna eletrônica, e é um processo que nos fará economizar 2 bilhões de reais, Simone. Porque a implantação, caso fosse aprovada a PEC, o que não vai acontecer, demandaria uma alteração em todas as urnas do país, com um custo de 2 bilhões de reais. Certo? Era a minha opinião. Não há possibilidade. A minha opinião, Cassiá, e a minha afirmação. Eu estou aqui correndo um risco. E eu concordo plenamente. Eu tenho um nome a zelar também. Mas assim, ó,
a sua análise ela é tão completa, né, que eu acho que qualquer pessoa que tem mínimo conhecimento do assunto consegue entender, e eu agradeço por toda essa sua explanação. E o senhor afirmando me faz ter certeza que não vai acontecer. Entendeu? Pelo menos na próxima eleição de 22, pelo menos na não próxima. Vão... Eu acho que nem que eles queiram fazer uma aceleração, alguma coisa, não passa. Mas ninguém... Acrescento mais. Tem um Até parlamentar que sabe como as coisas funcionam. Mais. Até setembro, não só essa matéria, mas tem matérias que devem e querem modificar a lei eleitoral, doutor Paulo. Então, se falando aí em distritão, tem distrital misto, tem... querem mudar o cálculo do coeficiente eleitoral. Então, pode surgir muita coisa em setembro em relação à questão da lei eleitoral. Nós, vereadores, somos as cobaias. Proibiram a coligação na proporcional, ou seja, para vereador. Consequentemente, também está proibido, porque foi as 3, as outras proporcional, que é a Câmara Federal e a Estadual, a Assembleia, tá? No caso. Então, nós, o Legislativo, não tem coligação, mas pode ser alterado novamente, doutora Simone, agora até setembro, para voltar às coligações. Então, não vão se... Eles estão mais preocupados com isso do que com a questão das urnas. Das urnas então, não existe a incompatibilidade é muito grande entre o processo das urnas e o processo da modificação da lei eleitoral. Não sei se eu deixei claro... Não, ficou claro. Alguma coisa será mudada até setembro. Sim, da lei eleitoral. A lei eleitoral. Essa é mais rápida. Essa questão de ter fraude ou não ter fraude na questão da urna, veja o seguinte, a fraude já aconteceu, que é habilitar o Lula para concorrer à eleição do ano que vem. Para mim, essa foi a grande fraude, já que se fez antes da eleição. Mas só para completar, Cassiá, mas a mudança da lei eleitoral pode ser por projeto de lei. Sim, é mais rápido. É mais rápido. Não tem há, prazo não também, há tem que ser até setembro. Não há emenda constitucional, sem dúvida. Então é mais rápido. Eu queria pegar um gancho no tema, né, que o que mais a gente tem, né, todas as mudanças, né, elas têm todas essas fases que eu acho que o doutor Paulo Olímpio fala com uma propriedade assim fantástica, né? E ao mesmo tempo, né, as coisas estão acontecendo, né? Aí o assunto do momento é CPI da Covid, o assunto do dia, né, é o depoimento lá do ex-policial que fazia uns bicos, né, negociando vacina. Todas essas necessidades de mudanças de lei, né? Esse ano nós tivemos, enfim, uma alteração na lei das licitações, né? Que era uma lei extremamente antiga, e ela fez algumas alterações muito importantes. E dentre elas, e dentro desse contexto da Covid, né, uma coisa que é muito importante e que está sendo bastante falado é a questão dos crimes e licitações, né? Porque o que a gente teve nesse momento da Covid, né? Foi liberado todo o processo licitatório, porque isso é um processo bastante demorado, burocrático. Com o objetivo de facilitar o processo para amparar o Covid, e se tornou um problema mais. Para salvar vidas, né? Exatamente. E daí, hoje... falou-se que estavam pedindo $3 por dose de vacina, mas que fechariam por $1. Isso é uma verdadeira vergonha, né? E eu sou uma estudiosa, eu trabalho com crimes financeiros, né? E hoje, assim, eu trouxe esse livro aqui e eu gostaria muito de referendar. O doutor Kleber Masson é um advogado um advogado penal, professor, procurador de justiça, né? Vou colocar aqui, porque eu acho que esse é um livro que estava no forno desde o início do ano, e o doutor Kleber estava
só esperando sair a lei para lançar o livro, e saiu a lei, ele lançou em abril, e eu já tenho esse material, estava esperando muito esse livro dele, porque é um livro que ele é focado nos crimes de licitações, e ele vem com ele traz com muita propriedade dentro da lei das licitações, citando todas as etapas aonde os crimes são cometidos. Ou seja, o administrador público hoje, que realmente está interessado em fazer uma gestão proativa, né? E isso a gente falou muito aqui, porque o órgão público ele tem que muito se inspirar e fazer até mais do que a iniciativa privada, né? Porque o dinheiro não é deles. O empresário, se ele pega e quebra a empresa é dele. Mas se o Estado, se o administrador público quebra o Estado, o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso, quem sofre somos nós. Então, esse livro do Dr. Kleber Masson, ele traz ele divide toda a lei das licitações, e ele aborda todos os aspectos, como contratação direta, como é uma contratação direta e legal, frustração do caráter competitivo da licitação, que é para isso que ela existe, né? Como as contratações indevidas, os aditivos. Pagamentos irregulares, né? As perturbações. Tem um capítulo, tem uma parte aqui que é o artigo 337, que ele aborda uma coisa muito, muito importante, que chama-se perturbações do processo licitatório. Porque o que são essas perturbações, né? São esses sujeitos, tipo esse, hoje a CPI, né? Então, eu trouxe esse tema hoje porque me motivou muito, porque tu vê, assim, que às vezes as coisas não acontecem por causa dessas partes que ficam perturbando, né? Violação de sigilo. Então, assim, é um livro, assim, ó, é um livro rápido. Onde é que pode ser adquirido? Esse livro é da editora Método, né? E eu comprei na Amazon, que é onde eu tenho a minha lista, né, de obras. Essa semana eu comprei, já chegaram, eu comprei 8 livros, né? Esse foi um dos que eu comprei. Contemporânea e moderna, Simone, só compra pela internet. Não, né? Mas eu acredito que esse livro está em todas as melhores livrarias, e eu queria muito, né, parabenizar o Dr. Kleber, porque eu já li, já marquei, e hoje, na atual situação, e principalmente assim, ó, em especial, prefeito de Porto Alegre, né, que recentemente o vereador Ramiro Rosário, ele conseguiu ser aprovada e referendada, né, um formato que Porto Alegre não tenha um processo mais transparente. Então, e que Canoas adote também, que todos os gestores possam adotar esse processo. Então, esse livro é muito importante, uma leitura muito boa. Muito bem. E atual, e eu acredito que o Dr. Paulo Olímpio referenda também, Referendo, né? sim, conheço o Masson, é excelente obra. Excelente e necessária e oportuna mudança da lei de licitações, porque realmente ela estava inadequada para situações novas que surgiram. Então, o comentário é qualificado e eu assino embaixo, Simone. Tá certo. Isso aí. Não, embora eu respeito muito a análise dele, mas atrás disso está o caráter do administrador. O administrador, quando ele quer passar por cima dessas questões, claro. aí, ele manda um capacho dele lá, um funcionário, tu faz porque eu quero que tu faça. Então não pode ser assim. E esse é o grande problema. É da forma que o administrador manda o funcionário dele fazer. Faz como eu quero. Ah, mas não dá, prefeito. Não pode, eu não posso. Não, mas faço. Aí depois vem o problema. Mas por isso que eu só finalizando, por isso que eu sinalizei a questão do prefeito Sebastião Melo, né, aqui de Porto Alegre, o prefeito Jairo Jorge de Canoas, que são dois prefeitos que a gente tem convivido bastante, que estão preocupados com isso e que isso sirvam de exemplo para outros gestores também. Muito bem. Aqui vamos falar sobre energia, já que esse livro traz uma energia positiva para nós também, né? Energia positiva, alocação de geradores. Seu negócio com a máxima energia. Energia máxima, energia em qualquer tempo. Olha que as locações da energia positiva podem ser feitas diárias, semanais ou mensais.
equipamentos com potência de acordo com a sua necessidade. Claro que essa questão dos geradores tem uma ampla utilidade em condomínios em geral, mercados, restaurantes, churrascarias, as empresas do ramo de alimentos que possuem câmara fria, precisam de energia, full time, todas essas coisas, hotéis, pousadas, clínicas, porque tem desligamentos programados da concessionária, e isso também traz prejuízos, queima de transformador, queda de postes, através dos temporais. Então, sobretudo num momento como esse, né? Um tempo como esse pode-se ter esse problema, então se precavenha. Essa é essa é a grande questão e o grande recado que nós passamos para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação visual. Impressul, comprando briga com o impossível e resolvendo o problema. A Impressul, impressões offset, tratamento de imagem, banner, criação, personalização, acabamentos, laminação, entre outros. A Impressul lá, criatura, né, do nosso Ângelo Garbaschi, grande Ângelo Garbaschi, um grande abraço, Ângelo. Parabéns aí pela tua Impressul aí que fez... O problema do Ângelo é que o Cadu não deixa ele falar. Aí é brabo. Não deixa ele falar, então vem para cá, né, Ângelo? Vem para cá que a gente deixa falar, né? Olha aqui, ó, vamos conversar um pouquinho. Aliás, uma telespectadora, Simone, a Letícia, mandou dizer para ti aqui que ela não esqueceu daquele tour, né, gastronômico que tu queria fazer. Então, ela disse que quer ser convidada também, tá? Aquele tour gastronômico. Estou esperando, né, a gente conseguir conviver mais, e a proposta é que nós façamos a rota dos patrocinadores gastronômicos do programa Atividade. Entre os quais o Armazém do Queijo. E olha aqui, ó, amanhã é sexta-feira, dia 2... Amanhã é 2, né? É 2, né? Hoje é primeiro. Amanhã é 2. Olha aqui, ó. Então tá quentinho aqui no forno. 2 de julho, risoto de pinhão com linguiça defumada. Barbaridade, já pensou? A linguiça defumadinha assim com um carreteninho com linguiça é muito bom. Risoto de pinhão. Risoto. Pelo amor de Deus. Na próxima sexta-feira, portanto, amanhã, será o dia dele, que leva todos a uma experiência gastronômica incrível, né? Que já está demovendo a Simone, que ela queria ir para a Serra, ela vai ficar aqui mesmo para saborear esta delícia aí da Armazém do Queijo. Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp, anote aí, ó, 51 98 020 71 07, ou pelo telefone fixo, tem telefone fixo também, 51 33 920085. E o prato dessa sexta-feira, sempre lembrando, será para o jantar. E, portanto, quem optar pela entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier a retirar na loja. E custa apenas R$ 55 e serve, em média, 2 pessoas. Então, o Armazém do Queijo realmente é um local aí que na sexta-feira você pode contar para brindar no começo do seu final de semana. E, evidentemente, falando dessas comidas maravilhosas, não podia faltar, claro, o Vinhos do Mundo, né? Vinhos do Mundo, o mais importante para a Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Aliás, são 3 lojas da Vinhos do Mundo aqui em Porto Alegre. Uma delas lá na Getúlio Vargas, 1135. Aí está a da Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta. Depois temos na Alameda Alípio César, 203, no bairro Boa Vista. Está aí para vocês verem. Aqui também em Porto Alegre. E, naturalmente, a do Menino Deus, 1135 da Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, onde eu moro e frequento lá a Vinhos do Mundo. Todo sábado passo lá, o pessoal atende de maneira espetacular. Conhecedores do vinho dão a carta lá e fazem as recomendações importantes. Depois de você passar na Armazém do Queijo, tomar aquele vinho, se deu problema, aqui ó, Olina. Olina resolve todo o problema de gastrointestinal, né? Quer dizer, exagerou. Essa aí eu tenho em casa. Tu acha que eu não tenho em casa? Não, essa quando a gente for fazer a nossa semana, vai ter que ir no bolso. A gincana gastronômica. Vai ter que ir no exagerou, Olina nele. Silva já encomendou aquelas caixas desse tamanho assim para levar para o grupo. Viu? Mas eu venho, aqui eu adoro Olina, mas eu venho aqui e nunca me tomo. Eu quero suscitar o patrocinador que não é nosso cachê para nós aqui. Um jeton, né? Um jetonzinho, Olina aí que não faz falta. Canoense! Essa grande marca. É verdade, Canoense. é mais de 100 anos, né? Isso aí em jornalismo não é jeton, isso aí é toco. Toco. Os toquinhos. Não tem jeton, é toquinho, né? Aqui é toquinho. Olha aqui, ó, 8 horas, 20 horas e 20 minutos. Nós estamos nos aproximando daqui a pouco no final do programa, mas tem um assunto aí, claro, que o Dr. Paulo Olímpio vai começar a debater agora, a explanar a sua opinião, que é
a Comissão Parlamentar de Inquisição, não, de Inquérito. E aí... Tu não, foi de propósito, né? Tu acha que aquilo é uma Inquisição medieval. Medieval. Aquilo ali é o Torquemada, é o Renan. Isso, Torquemada. Enfim, agora só podia dar no que deu, né? É um circo aquilo. É um circo. Legítimo circo. E mais, a Simone aflorou, agora, todos esses processos de licitação, com o Covid, com o Covidão, criou nos estados e municípios o que já ocorreu, Cassiá, em outras ocasiões. A Operação Saúde, que aconteceu aqui no estado, não te lembra? Sim. Alguns anos atrás. É antigo essa história. Gerou 300 inquéritos policiais por que, Simone? Fraude à licitação, onde prefeitos, pessoas ligadas, empresários, respondendo processos criminais. Essa Covid, essa operação, essa CPI, agora a Folha de São Paulo pegou um atravessador, um ex-policial militar, né, que estava já tramando um percentual de um laboratório da AstraZeneca, que não tem intermediários, ela negocia direto com os órgãos governamentais. Já estava se titulando Ele estava intermediário. Então, eu que vivencio essa situação no âmbito jurídico, e o Cassiá no âmbito legislativo e executivo, que ele também já participou, tem os chamados atravessadores. Atravessadores são aqueles que mercanciam a influência. Não, eu vou lá, mas eu quero um percentual, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, nessa história toda, onde todo mundo está perdido até hoje, ninguém entende bem esse vírus, e também os órgãos governamentais ficaram, como no mundo todo, trouxe prejuízos, evidentemente, hesitações, vamos comprar, vamos não comprar. E esses desencontros estão agora focados para um objetivo eleitoral nessa CPI. Eleitoral, desqualificar o que já se anuncia como candidato à reeleição. Então se transformou a CPI num processo eleitoral antecipado, com 1 ano e 4 meses ainda para uma eleição, Cassiá. O país não tem mais condições de administrar, debruçado sobre esse assunto. E o Renan como relator. E o Renan e o Aziz, que está enterrado até o pescoço lá na Amazônia, com a mulher dele na presidência. Sim. Mas anteontem que teve o ex-secretário de Saúde do estado do Amazonas esteve lá. E foi assim, ó, para mim foi o melhor dia, né? Porque eu acabo assistindo todos os dias. Simone, a grande imprensa noticiou isso? Que ele disse assim, ó, porque o Omar Aziz acha que ele é Deus lá dentro, né? Então ele quer dar voz de prisão para todo mundo. E aí chegou um momento que ele falou em dar voz de prisão, e aí o deputado pegou e disse: o senhor está me ameaçando, senador? O senhor esquece que o senhor foi governador e quantas denúncias o senhor tem? Ele não foi condenado nenhuma. Não foi condenado, mas tem quantas? Mas a denúncia não condena. Renan Calheiros, ontem eu tive até que fazer... Eu me obriguei a fazer uma postagem ontem na minha rede social. Assim, alô, Renan Calheiros, né? 25 processos de corrupção na Lava Jato, na Operação Postales e tem mais uma. Não lembro, não vou lembrar agora de cabeça. Mas assim, ó, é um circo. Desculpa se eu tô lhe atropelando. Não. Mas assim, ó, um detalhe importante, né? Eles ficaram pegando na tal da invoice da cobrança da Covaxin, da compra da Covaxin. A Covaxin não foi comprada, a invoice não foi pago, né? E detalhe,
Não, mas a invoice estava errada. Gente, só um pouquinho, né? Aí o meu marido, que trabalha na área internacional, ele diz assim, tá, mas quantas vezes eu recebo invoice erradas e que elas têm que ser alteradas uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Não tem nenhum crime aí, né? E assim, não, e mas vamos combinar. Alegam que é crime formal. Não, e vamos combinar. O rapazinho aquele, né, que o irmão dele, o deputado que queria falar, né, o Ricardo... Miranda, né? Miranda, né? Que na verdade ele queria falar e daí ele levou o irmão dele como um escudo, né? Além de não saber falar nada, ele tinha obrigação de ver. Olha aqui, ó, gente, olha aqui. O funcionário público que trabalha na área de importação, ele tem obrigação de ver o processo que tá errado e mandar arrumar, entendeu? Então, assim, ó, não tem... Ali não tinha crime nenhum. O que está estourando agora são pedidos de propina de funcionários públicos de carreira, né? Que são os nomes que estão aparecendo. Sim, mas vai se estender e vão entender. E o seu Randolph, que é senador pelo Amapá, que ele dá voz de falsete. É verdade. Ele agora também encaminhou uma representação por crime de prevaricação. Ele foi pelo atalho. Não, eu não vou esperar a CPI, o presidente está prevaricando. O deputado contou para ele que havia problema na Covaxin, então ele não quis entregar para a Polícia Federal. Retardou, prevaricou. O que é prevaricar? É retardar ato de ofício em benefício próprio no seu interesse. Quer dizer, o ato de ofício é ele sair correndo à Polícia Federal. Quer dizer, o presidente tem um ministro, tem os diretores e tudo. Né? Bom, então o que vai acontecer com a representação, a notícia crime do senador Randolph? Também vou dizer... O Procurador-Geral da República diz, não é o momento, vamos aguardar a CPI, está vinculado à CPI, para que tem uma CPI? Sim. Não é isso? Então, a CPI, é um circo, lamentavelmente é um circo. Paulo, CPI na média, ela é política. Né? Toda ela. Eleitoreira, surge sempre perto das eleições. Não, e ontem... Mas está longe demais, isso aqui eu fico indignado. Não é tão longe, em seguida nós estamos na eleição. E ontem, quando terminou a sessão, Gleisi Hoffmann encabeçou uma turma lá para entrar com um super pedido de impeachment. É o super impeachment. Super impeachment. Porque eles reuniram 20 fatos que estão em 120 pedidos de impeachment que estão no Congresso. Quem é que decide se o impeachment vai ter ou não seguimento? O presidente da Câmara. E ele vai dar seguimento? Mais uma vez eu vou ser aqui o arauto de uma novidade. Não vai dar seguimento. Tá certo. Aqui, ó, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer, Simone, um recadinho de 15 segundos, um recado final. Próximo programa eu vou falar sobre o aumento da energia elétrica, que hoje o programa está fluindo, que é uma maravilha, não deu tempo. Então, tá. Enquanto for falar esse outro aumento, pode ter outro mais. Tá? Então... pode ser, pode ser. Cássia Capes, obrigado pela tua presença. Eu quero reafirmar, como eu fiquei sabendo desse fundo de garantia, tantos anos depois, vá no seu gerente, na Caixa, que tem uma resolução que libera aquilo que tem preso de 90 para baixo, tá? Resíduos. E se for aposentado, tem direito a retirar. Vai receber uma grana. Então vai lá, vê se tem, vai na Caixa, conversa dá o seu CPF lá para o gerente, manda ele dar uma olhada no visor ali do computador, ver se não está lá. Eu acho que até pode fazer pelo aparelho celular. Vai ter uma boa grana, depois, como o Cássia, faz uma festa também com a família. Doutor Paulo Olímpio, obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, Silvio. É sempre um prazer aqui estar compartilhando do debate com um pessoal tão amigo e tão nobre. Muito bem. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência e pela fidelidade aqui ao nosso atividade, há 27 anos no ar. E desejo para vocês uma boa noite, que o julho comece muito bem, que tenhamos um segundo semestre muito melhor do que foi o primeiro. Bom descanso, boa noite. Amanhã, não esqueça, 18h55, aqui de novo, um novo atividade. Até lá.